noite aí, pessoal. Meu nome é Andresa, né? Não sei se eu acho que eu não conheço todos aí, porque sou uma plantonista do sábado e nem sempre eu tô com todos os residentes, principalmente os R3, né? Então acho que eu não conheço todos vocês. Mas só para me apresentar um pouquinho, eu sou do Rio Grande do Sul, eu entrei o ano passado aí no servidor. Tá todo mundo me ouvindo aí, só para ter um feedback? Ok, Amanda? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo direitinho. Tá. Deixa eu só te falar uma coisa. Talvez entrem participantes que você tenha que aceitar. Como você é anfitriã, às vezes vai entrar alguém, vai aparecer, tipo, Gabriel entrou na sala, e você tem que aceitar a pessoa. Aonde que é o participante? É num negócio que Participante, chama tá. participantes mesmo. Tá. Aí admitir a Jéssica, é isso? Isso, aí você tem que admitir a Jéssica, é isso. Mas vai Aí se aparecer aparecer... uma coisinha, né? Quando Isso, aparecer. isso, quando aparecer uma pessoa, você admite ela. Isso. Tá Tá bom? certo. Eu vou silenciar o meu aqui, para não ficar barulho. Tá certo. Então tá. Então, como estava me apresentando, fiz minha formação toda no Rio Grande do Sul. E faz 3 anos que eu estou morando aqui em São Paulo. Cheguei aqui, eu fiz uma pós também no Sírio, de anestesia pediátrica. Atualmente eu não trabalho muito com anestesia pediátrica mesmo, meu foco maior é plástica e faço plantões também. E aí vi essa oportunidade aí de dar essa aula, né, conversar com vocês a respeito da anestesia em geriatria. Como estou nesse processo aí de atingir assim o título superior, né? Então acho que é uma coisa que vai ser boa para mim e para vocês também, para a gente conversar sobre isso. Sintam-se bem à vontade a interromper a aula, tá? Eu digo que vai ser uma conversa, na verdade, eu organizei uns slides, mas eu quero que vocês sintam-se bem à vontade para interromper. A Amanda aí, principalmente, o Thiago, acho que está aí também, pode me interromper aí e contribuir também, tá bom? Então vamos lá. Anestesia em geriatria, então, que eu vou falar. Deixa eu descobrir agora como é que eu ponho para baixo aqui. Agora tá. É aqui assim. Então, eu separei esse slide aqui para mostrar uma introdução, né, que vai acontecer. Vai ser uma introdução, uma fisiologia do envelhecimento, que eu vou falar de vários sistemas. Depois eu vou falar dos cuidados perioperatórios e dos cuidados pós-operatórios na geriatria. Eu quero colocar para baixo e não vai. Esse aqui assim. Então, na introdução, pela Organização Mundial de Saúde, o idoso ele é classificado a partir dos 65 anos. No Brasil, a gente tem um grande número de idosos, 28 milhões de idosos, segundo o último IBGE de 2017, e a tendência é que esse número de idosos venha a dobrar em 2042, nós esperamos o dobro de idosos. Aqui do lado eu coloquei uma figura que mostra as pirâmides etárias, né? A diferença das pirâmides de 1980 até 2060, com esse estreitamento da base e alargamento do ápice. Então, mostra bem como em 2060 nós vamos ter uma grande quantidade de idosos aí para a gente anestesiar, em cirurgias também, superando o número até de pacientes de 40 a 59 anos e crianças e adolescentes, é o esperado segundo o IBGE. Nos Estados Unidos, 30% das cirurgias dos pacientes internados são em pacientes idosos, tá? Aproximadamente 1/3 dos idosos um dia vai fazer uma cirurgia. Isso mostra bem a importância, porque quanto vai mais aumentando esse número de pacientes idosos, a gente vai ter mais também uma taxa de mortalidade e morbidade em relação a esses pacientes que vão estar submetendo a cirurgia ou anestesia. Esses pacientes têm uma capacidade de reserva funcional bem variável, e o que é mais importante quando a gente compara esses pacientes é a gente avaliar que as comorbidades pesa muito mais aqueles pacientes que têm mais comorbidades ou condições de saúde mais significativas, que têm um score de ASA mais alto, é muito mais importante do que a gente olhar para a idade cronológica do paciente. Temos pacientes com 60 anos que têm um perfil, né, uma capacidade residual maior do que um de 70 maior do que um de 60, né? Então, não necessariamente olhar para a idade cronológica, o que é mais importante é a gente conhecer o ASA do paciente. E nessa população temos vários desafios, né? Esses pacientes têm demência normalmente, são pacientes com disfunção cognitiva, que tomam várias medicações, que é bem difícil a gente estimar também a reserva funcional deles, né? Nem sempre é fácil. E além de tomar várias medicações, é difícil a comunicação, né? Tem pacientes institucionalizados, que a gente não tem contato com o familiar, e é bem complicado a gente saber de todo o histórico e a história pregressa, né?
Bom, próximo slide. Aqui a taxa de morbidade e mortalidade nesses pacientes é mais ou menos de 3 a 10% após as cirurgias não cardíacas, tá? Principalmente em cirurgias de emergência. As cirurgias que têm menor taxa de mortalidade são aquelas cirurgias como tipo uma hérnia, né? Cirurgias de próstata, uma cirurgia que não é de intraabdominal, cardíaca, torácica, as cirurgias mais superficiais. Tem um estudo que mostra que foi de resultados de pacientes cirúrgicos com mais de 80 anos. Esses pacientes, a cada ano acima de 80 anos, aumenta 5% a taxa de mortalidade nesses pacientes. Então, como é importante, quanto maior a idade, maior fica a taxa de mortalidade, né? Sem contar das comorbidades que a gente vai associando, vai se somando ao envelhecimento e do próprio paciente, que eles são diabéticos, hipertensos e tudo mais. Também depende do tipo de procedimento, como eu já falei. Então, na fisiologia do envelhecimento, nosso histórico natural é a gente ter um envelhecimento de todos os órgãos, né? E vai existir uma deteriorização de um órgão que vai afetar todos os sistemas. A gente tem no nosso ápice, na terceira década de vida, a gente tem o nosso ápice da nossa atividade física, da nossa mental, e depois, com o passar do tempo, a gente vai tendo alterações que são fisiológicas, que vão ser lentamente, vão tendo um comprometimento da nossa capacidade de reserva. Né? E com 80 anos é o nosso ápice aí da nossa reserva, que a gente vai diminuir muito, né? A reserva e tudo vai se deteriorando e a gente vai somando ainda mais com as nossas comorbidades. Então, assim, da parte metabólica, eu separei mais ou menos dessa forma. Quando eu enxergo um idoso, né? A gente pensa na água, na gordura, na massa muscular, né, e nas proteínas. Só a gente olhar para um idoso, a gente já vê que a água é muito reduzida, né? Um paciente que nem sede ele tem direito, é um paciente que a gente tem que estimular a tomar água. Então, diminui muito a água corporal. E essa água corporal não é só intracelular, né? É no nosso volume plasmático também. Diminui de cerca de 20 a 30%. Uma coisa que já vai nos remeter à nossa concentração plasmática das drogas, porque sempre que a gente faz alguma droga, o primeiro local que a gente vai é nesse grande compartimento, né? E se a gente for pensar, o que é a concentração, né? A massa sobre o volume. Então, a gente tendo um volume muito baixo, a gente vai ter uma concentração muito mais alta das drogas, né? Em relação à gordura do idoso, o idoso, ele tende um aumento da gordura, não? Infiltração gordurosa, aumenta o componente gorduroso, então aquelas drogas que têm depósito que são lipossolúveis, que vai ter se depositar, né, no tecido gorduroso, também a gente vai ter um atraso na eliminação. Em relação às proteínas também, a gente perde, na verdade, elas têm tanto uma quantificação, elas são diminuídas e a qualidade delas também é inferior, né? Então, a gente vai ter mais drogas livres, aquelas que têm ligação com proteína, elas vão estar mais livres, então a gente vai ter mais droga agindo também. Em relação à taxa metabólica do paciente, os pacientes eles são mais quietinhos, né? São pacientes que não são tão ativos, eles têm uma redução do metabolismo em geral. Isso deve-se também à diminuição do T3, tá? Com preservação do T4, mas o T3, né, que é o que realmente é o ativo, né? Ele está diminuído também, o que já nos remete à hipotermia, lembrar disso, né? Que a redução do metabolismo vai ser muito mais difícil eles manterem a temperatura, e quando perder, para eles voltarem a sua homeostase térmica, vai ser muito mais lento também, não só por causa da taxa metabólica, mas essa perda muscular também, em relação à vasoconstrição que está prejudicada nesses pacientes. Então, a hipotermia a gente tem que cuidar muito isso, para não ter hipotermia durante o transoperatório. Tá tudo bem aí, gente? É tão estranho eu ficar falando, não ver ninguém, não ouvir ninguém. Tô falando muito rápido, tá bem aí, Amanda? Tá tudo Oi. bem, doutora? Tá bom. Então tá bom. Em relação à função endócrina, né, todas as glândulas também vão estar mais diminuídas sua função. A insulina vai ter uma resposta diminuída, a glicose, né, tendendo à hiperglicemia. Então, qualquer estresse no idoso, eles tendem a fazer picos de glicemia maior.
Um aumento na resistência da insulina, também deve-se aumento do tecido adiposo. Os níveis de T3 estão diminuídos, como eu já comentei, com preservação de T4, e os níveis de testosterona vai diminuir também, né, uma resposta do envelhecimento mesmo. A testosterona diminui, a massa muscular, por isso também diminui muito, e a diminuição do estradiol, que reflete também no tecido ósseo, né, que os pacientes, a maioria deles tem uma osteopenia. Bom, da parte cardiovascular, é um dos grandes sistemas aí que mais envolve a gente, né? Que mais a gente tem que se preocupar, na verdade. Eu coloquei essa balancinha aqui, que mostra um coração mais pesado do que o cérebro, né? Por quê? Porque o coração, simbolizando assim uma referência para a gente fazer, o coração do idoso, ele tem de ser muito mais pesado, muito maior, enquanto a cabeça, o sistema nervoso central, ele tende a enxugar, a ficar menorzinho, tá? Com os sulcos maiores, os ventrículos maiores, porque ele tende a murchar, a gente tem uma perda neuronal, que depois eu vou comentar sobre isso. Mas por que esse coração aqui tende a ficar um pouco maior? Né? Por quê? Porque eu tenho um enrijecimento. Gente, me desculpa aí que meu marido chegou, ele tá sem a chave, mas acho que ele tá pela porta errada. Vou ver se ele vai abrir, qualquer coisa eu vou ter que dar uma rapidinho interrompida aqui. Bom, em relação ao cardiovascular, vamos ter um enrijecimento. A gente começa a imaginar, eu faço uma associação assim, uma bomba com canos, tá? Quando vai acontecendo o envelhecimento, o que acontece? A gente vai tendo uma substituição de todo o nosso tecido elástico por colágeno, um aumento do colágeno, uma substituição por gordura, por fibrose, então tudo vai ficando mais rígido. Quando tem um sistema de canos e uma bomba que o sistema está muito mais enrijecido, para eu bombear um volume num local mais rígido, eu vou precisar de muito mais pressão para isso, vai ter uma impedância maior, e isso vai fazer a gente ter um coração mais hipertrofiado, porque esse coração também ele está mais adelgaçado, a gente tem perdas de mioblastos, né? A gente tem uma fibrose desse coração, e então ele ainda está sem força, ele ainda vai ter que hipertrofiar para conseguir resistir a essa impedância natural do sistema devido a esse enrijecimento. Né? Então, vai ter essa perda da complacência vascular. Esse enrijecimento nada mais é do que aumento da resistência vascular sistêmica, né? Com aumento da pressão da arterial sistólica e, consequentemente, quando a gente vai injetar um volume, né? Esse volume sistólico, numa pressão maior, num sistema que está mais rígido, eu vou ter uma velocidade de onda de pulso também maior, que logo eu vou mostrar como fica a onda. Em relação ao ventrículo esquerdo, também, como falei, vai apresentar uma maior impedância ao fluxo, né, com hipertrofia e redução principalmente da complacência ventricular, que já está diminuída pela fibrose, né, e vai ficar mais ainda devido a essa hipertrofia. Aqui mostra uma imagem, tá? Mostrando o sistema vascular de um paciente jovem. Aqui também um vaso num paciente idoso. Como aumenta o diâmetro e diminui a luz, né? O diâmetro da luz, com disfunção endotelial, essa hipertrofia de proliferação das células musculares lisas e infiltração de toda a camada íntima com inflamação também. Um enrijecimento vascular, né? Esse enrijecimento que é a grande causa. Aqui mostra a curva de pressão, né? Na sístole e a diástole, e a gente vê na sístole esse aumento de pressão, né? Esse pico, essa articulação que a gente vai observar na nossa onda de pulso quando a gente faz a canulação da artéria radial. Bem, então o que a gente vai ter no sistema cardiovascular? Uma disfunção diastólica. O que é essa disfunção diastólica? É uma dificuldade de relaxamento do ventrículo esquerdo, de ser preenchido. E esse enchimento, esse déficit de enchimento, chega a ser 50%. Essa taxa de enchimento ventricular chega a diminuir 50% no paciente idoso. Tá? A falência cardíaca em pacientes acima de 80 anos, ela se deve a essa disfunção diastólica na maior parte das vezes, tá? É muito significativo.
Bem, então, o paciente idoso ele é muito dependente da pressão atrial adequada e da compressão atrial ativa, porque esse volume diastólico final, ele está preservado, até o momento está preservado. A gente tem, com o envelhecimento, vai ficando prejudicado, né, a diástole, porém, o volume diastólico final, ele está preservado, mas devido a quê? A pressão atrial que a gente vai estar mantendo adequada e a compressão do átrio ativa, né? A compressão do átrio é a mais importante para a gente manter o nosso volume diastólico final preservado. Por isso que pacientes que têm uma fibrilação atrial ou que sofrem alguma sobrecarga de volume mesmo e começam a apresentar alguma arritmia, eles em seguida eles entram em insuficiência cardíaca congestiva, né? Porque é um átrio que já está trabalhando ali no seu limite. 1/3 dos pacientes com função de ventrículo normal, eles apresentam disfunção diastólica, e normalmente eles são assintomáticos, esses pacientes, e muitas vezes a gente olha só para o eco, né, e vê a fração de ejeção ok, mas a maioria desses pacientes, algum grau, eles têm já de disfunção diastólica, e também tem um maior gasto energético, né, porque uma diástole comprometida, eu vou ter mais gasto energético, para ter o relaxamento, eu preciso de energia, né. Aqui mostra esse gráfico, mostrando, né, uma curva pressão-volume, eu coloquei aqui, num paciente jovem e num paciente idoso, o mesmo volume, só que ocupando pressões muito maiores, né, em relação um ao outro. E o que é muito importante também, um dos fatores importantes é a isquemia, né, a isquemia é uma causa de disfunção diastólica, um dos principais aí é a isquemia, porque um minuto, gente. Amor, por favor, fecha a porta aqui para mim me concentrar um pouquinho mais, por favor. Aqui nós temos um gráfico mostrando, né, como está falando da isquemia. A isquemia, porque a gente depende que o cálcio, ele entre no retículo sarcoplasmático para a gente ter esse relaxamento, né, e para ele sair, ele colocar dentro do retículo sarcoplasmático, depende de energia. Por isso que em momentos de isquemia, a gente compromete mais a nossa função diastólica, ela fica muito mais lenta. Por favor, amor, fecha a porta aqui para mim. Bom, o sistema nervoso autônomo também a gente tem um comprometimento, tá? O que acontece é que o tônus vagal ele fica reduzido e temos aumento da atividade simpática neuronal, temos concentrações plasmáticas de noradrenalina mais elevadas. Apesar de a gente ter uma massa de receptores igual, os receptores beta-adrenérgicos, eles estão menos sensíveis, a gente tem uma dessensibilização desses receptores. Então, esses pacientes têm uma dificuldade de elevar a pressão, uma dificuldade de fazer um relaxamento arterial ou venoso devido a essa dessensibilização dos receptores beta, tá? Isso é até uma questão de TSA que aparece frequentemente perguntando isso. A massa dos receptores, eles existem, eles só estão dessensibilizados, não é que diminui esses receptores. Enquanto os alfa-adrenérgicos, eles estão preservados. E nós temos também no idoso a hipotensão ortostática. Por quê? Porque esses pacientes, eles também têm um baroreflexo diminuído, né? E essa dessensibilização de receptores beta tende a atrasar toda a essa homeostase rápida, essa necessária hemodinâmica, né, para manter a pressão. Então, temos hipotensões ortostáticas muito mais frequentes. Até, inclusive, quando a gente faz uma anestesia geral ou anestesia com hack mesmo, e tem que movimentar o paciente, eles são muito sensíveis a essas variações hemodinâmicas de pressão, devido a isso, devido a esse enrijecimento em todo o sistema vascular, um baroreflexo bem mais lentificado. E ele depende muito de quê? Do tônus vascular e da pré-carga, né? São pacientes que não elevam a frequência cardíaca assim tão fácil quanto o paciente jovem, o bebê, por exemplo, né? Que é totalmente dependente da frequência cardíaca. Também temos anormalidades de condução, o sistema, né, de células elétrico também ele é substituído por infiltração gordurosa. A gente tem perdas de células no nódulo sinusal, pode ter a síndrome do nódulo sinusal doente, né, uma fibrilação atrial, algumas despolarização prematura, né, do átrio. Isso é muito mais frequente no idoso.
E também os idosos apresentam dados dos Estados Unidos, né, que ocorre mais de 75% dos pacientes doença cardiovascular. Então, além desse envelhecimento intrínseco do órgão, nós temos as doenças cardiovasculares que somatizam aí, que é a aterosclerose, né, com as doenças coronarianas. E a insuficiência cardíaca congestiva é um dos fatores de risco mais importantes de morte após anestesia e cirurgia, tá? Isso deve-se também muito à hipertensão que esses pacientes têm. Eles têm um risco, aumenta drasticamente o número de pacientes hipertensos na velhice, né? Tudo isso decorrente do que eu já falei tudo. Bem, da parte respiratória, então, 40% das mortes nos pacientes maiores de 65 anos são complicações pulmonares pós-operatórias. Esses pacientes, olhando assim para esse paciente nessa figura, a gente já vê um paciente que tem um tórax mais em barril, né, um aumento do diâmetro anteroposterior, uma redução da altura, tem um diafragma mais horizontalizado, né, perdendo um pouco também a sua musculatura dele, também vai diminuir essa força muscular do diafragma, e essa alteração de estrutura, que é a calcificação dos arcos costais, que é a perda muscular, né, que é essa fibrose que vai acontecendo, tende a fazer a dinâmica respiratória com mais trabalho e mais difícil também para o paciente, né? Redução da força muscular, como eu falei, a diminuição da eficácia da tosse, da deglutição, né, que vai propiciar que os pacientes tenham mais broncoaspiração, diminuição da altura, que eu já comentei, e a redução da complacência da parede torácica, né, que tudo isso deixa uma parede mais rígida, diminuindo, reduzindo a complacência. Isso é bem importante a gente destacar para os residentes para ter atenção nisso, né, que é a diminuição da complacência da parede torácica. Daqui a pouco a gente vai falar da outra parte aqui. Então, a parede torácica, ela fica diminuída, tá? Mas se a gente raciocinar, eu digo, raciocinando, a gente sempre consegue acertar, né? Tem bastante detalhe aí, principalmente quando vai fazer prova, a gente sempre fica com tanto detalhe de aumenta a complacência e mexe em volume, mas se a gente começar raciocinando, fica fácil. Vou apresentar agora a parte que eu digo que é a parte por dentro, né? Que é a parte do pulmão. A gente vai ter um aumento do trabalho respiratório e o pulmão também vai ter um aumento da complacência pulmonar. O que acontece? O tamanho das vias aéreas centrais, elas ficam mais dilatadas, tá? A gente tem substituição também do tecido elástico por fibrose, por colágeno principalmente, e essa estrutura de via aérea, ela fica muito semelhante como se fosse um paciente fumante, né? Um enfisema do fumante. É uma estrutura que a gente perde os alvéolos, a gente perde aqueles poros de Kohn, eles ficam todos coalescidos, né? Formando grandes sacos aéreos, como se fosse isso, diminui a nossa área de troca. Temos diminuição do tamanho das pequenas vias aéreas, e tudo isso faz aumentar o espaço morto, tanto anatômico quanto fisiológico, tá? Também temos aumento da capacidade de fechamento, que essa capacidade de fechamento, ela vai ser superior à nossa capacidade de volume residual a partir dos 65 anos. Tem a troca gasosa está alterada, como eu comentei, diminuição dessa área da superfície alveolar funcionante, e quando eu tenho uma diminuição da nossa troca, do local de troca, a gente também vai ter um decréscimo da pressão arterial, tá, de O2, porque a gente tem um aumento do gradiente alvéolo arterial. É difícil essa troca, já que ela diminuiu, a gente vai ter uma área menor de troca, a gente vai ter menos oxigênio passando, né? Então, essa diminuição da PaO2, ela diminui 0,4, 0,3 a 0,4 por idade, né? Então, a idade vezes 0,4 menos 100. A PaCO2, ela se mantém inalterada. Mas, assim, a gente tem realmente uma diminuição também dessa difusão do CO2. Porém, como a gente tem uma diminuição do metabolismo, então a PaCO2 fica como se estivesse inalterada. Mas toda essa parede aí de troca vai ficar comprometida a troca dos gases, né? Tanto do PaO2 quanto do PaCO2. A PaCO2 só mantém inalterada porque a gente também diminui o nosso metabolismo.
O decréscimo é de 50% ou mais dos impulsos ventilatórios, tanto hipoxêmico quanto de hipercapnia, tá? Também nos estímulos em centros respiratórios está diminuído, a sensibilidade do centro respiratório está diminuído, por isso que a gente faz uma sedação um pouco, né, a mesma coisa de um adulto, e o paciente faz hipoxemia muito mais rápido, né, o paciente idoso. Então, o que diminui? A complacência da parede torácica, a capacidade vital forçada, o volume de reserva expiratório, o volume de expiratório final de primeiro minuto, forçado no primeiro minuto, e o índice de Fenot. O pico inspiratório máximo, o pico expiratório máximo e inspiratório máximo também diminui, a difusão do CO2 diminui e diminui a PaO2. Eu fiz esses dois slides só para mostrar o que diminui e o que aumenta, assim, para resumir. O volume residual aumenta também, né? A gente tem dilatação dessa árvore, tem um volume respiratório aumentado, a capacidade residual funcional aumentada também, o gradiente alvéolo arterial vai aumentar por causa da área de troca que está diminuída, volume de fechamento e capacidade de fechamento também, a complacência pulmonar aumenta, o espaço morto também e o trabalho respiratório. E o que não se altera, né, na função pulmonar? O surfactante, a gente continua produzindo a mesma quantidade de surfactante. A PaCO2 eu coloquei aqui como não se altera, porque a maioria dos locais fala isso, né? A gente sabe dessa compensação que existe. Mas a capacidade pulmonar total, ela não é alterada e a pressão pleural média também não é alterada. Na parte renal, a gente tem uma nefroesclerose generalizada com perda de glomérulos, com perda da massa cortical que chega a ser 20 a 25%. Com isso, essa glomeruloesclerose que vai acontecendo, a gente também vai tendo uma impedância ao fluxo e também perde essa massa. Então, a gente tem um fluxo sanguíneo renal que pode diminuir até 50% no paciente idoso. Se diminuir o fluxo, a gente vai diminuir, consequentemente, a taxa de filtração glomerular, né? Chega a 60 ml por minuto, e existe uma perda de 1 ml aí por ano que a gente vai perdendo depois, após os 40 anos. A creatinina está preservada, né? Essa creatinina é preservada devido à massa muscular que está diminuída, também as proteínas está diminuída, então a gente não altera essa creatinina e não chega a ser um parâmetro para a gente avaliar a função renal do paciente. Dificuldade de concentrar a urina, porque eles têm perda de células tubulares também, uma redução do sistema renina-angiotensina e redução da secreção da DH. Né? Então, isso deixa os pacientes muito mais propensos a fazer a hipovolemia, uma desidratação é muito mais fácil, assim como também estados de hipervolemia, com essa taxa de filtração aumentada, é difícil também para eles se recuperarem. Então, ele tem vários distúrbios, é muito comum no idoso, distúrbios hidroeletrolíticos, de hiponatremia e hipernatremia também. A insuficiência renal, ela é causa de 20% das mortes no perioperatório. A parte hepática, o fígado também é outro órgão, né, que vai diminuir, ela diminui de tamanho, né, os hepatócitos diminuem em número, mas eles tendem a aumentar o tamanho do hepatócito, ele fica mais gordinho, diremos isso, né, perde o número de hepatócitos, mas eles tendem a ficar ainda se hipertrofiar, né, ter essa hipertrofia. Temos um aumento compensatório no tamanho celular. E o fluxo do hepático, ele também diminui 40% aos 60 anos. Temos uma redução quantitativa e qualitativa das proteínas e temos um prejuízo maior na metabolização de reação de fase 1, aquela de oxidação, de hidrólise das drogas. A varfarina também é um exemplo que a gente usa em menor dose, né? Reserva hepática é considerável, como a gente tem uma reserva hepática considerável no fígado, temos um impacto muito menor, a gente não sente tanto isso, né? Mesmo tendo essa redução do fluxo e tudo mais no metabolismo, mas a reserva do fígado ele é tão grande que a gente não percebe muito isso no idoso. Essa diminuição da metabolização das drogas, né? A não ser em casos mais graves e com múltiplas comorbidades. E o idoso também tem uma maior incidência de cálculo biliar.
Gastrointestinal, nós vamos ter uma diminuição da motilidade esofágica de toda a peristalse, de todo o trato gastrointestinal, com redução da secreção gástrica, uma mucosa mais atrofiada, com atrofia das vilosidades, então tem uma diminuição da área de absorção intestinal, que depende da área, né? E aquelas vilosidades toda lá intestinal tende a ficar diminuídas. E o aumento do tempo de esvaziamento devido à peristalse estar diminuída. Sistema nervoso central, nós vamos ter uma diminuição, uma perda de neurônios também, e uma diminuição do tecido cerebral, diminuição do tamanho do cérebro a partir dos 45 anos, a gente começa a diminuir nossa massa, tem uma diminuição, a gente observa aqui nessa foto, que como os sulcos vão ficando mais pronunciados, né, vai tendo, os nossos ventrículos vai ficando maior, e a gente vai tendo, eu digo que é um cérebro mais murchinho, né? A redução da taxa metabólica cerebral também acontece, e um aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Não só os neurônios, como os neurotransmissores também diminuem, os receptores também diminuem. A gente tem um aumento da atividade da monaminoxidase, tá? Que faz a metabolização ali das catecolaminas, e o glutamato, que é um dos exemplos, né? Todos os neurotransmissores, eles tendem a diminuir, mas o glutamato, que é o principal estimulador que a gente tem, ele diminui. Consequentemente, a gente também tem o GABA que diminui. Tá? Isso aí vai alterar muito na cognição do paciente, essa queda desses neurotransmissores. Temos redução dos neuroreceptores, neurotransmissores, como eu falei, no córtex, principalmente da acetilcolina e a serotonina, a substância negra e o neoestriado diminui bastante a dopamina. Bem, resumindo, essa foi a parte da parte, né, dos sistemas, agora vamos falar dos cuidados perioperatórios. Na anestesia geral, os pacientes, eles costumam ser edêntulos, né, sem dentes, o que vai nos facilitar a laringoscopia, mas a nossa ventilação tende a ficar bem prejudicada. Muitas vezes a gente tem que usar uma guedel aí para dar uma ventilada. A extensão reduzida do pescoço, a manipulação da cabeça é complicado, porque são pacientes também que têm doença vértebro-basilar, que pode causar alguma isquemia, na manipulação cervical, né? Tem artrite reumatoides também, né, com aquela disfunção lá da articulação que a gente tem atlanto-occipital. As respostas hemodinâmicas também tendem a ser exageradas à laringoscopia do idoso. Temos decréscimo dos reflexos laríngeos, como comentei, que pode aumentar a broncoaspiração. E períodos prolongados de hipotensão intraoperatória pode levar ao aumento na morbidade pós-operatória. Isso é bem importante na indução, né? A gente tem que fazer, sempre na indução do idoso, é uma indução muito lenta, porque a gente tem que ficar preparado que daqui, se a gente faz muita droga, demora um pouquinho mais, devido ao débito cardíaco mais lento, a gente acaba tendo uma hipotensão muito grande no pós-operatório. E até começar a cirurgia, aí tem um baita tempo que a gente às vezes fica com períodos de hipotensão, que isso é muito preocupante no idoso. A gente tem que correr atrás da pressão. Digo, no idoso, a mesma coisa que a gente faz com a gestante, que a gente faz o bloqueio, já está ali com o metaraminol e com a efedrina, a gente tem que fazer assim no idoso também. A pressão arterial, ela deveria ser arbitrariamente mantida dentro de 10% dos níveis iniciais. A avaliação funcional do paciente é um dos aspectos mais importantes na avaliação pré-operatória, tá? Foi o que eu comentei lá no início. Avaliar sempre um paciente, não olhar ele pela idade cronológica, mas olhar pelas comorbidades que ele em si, né? A atividade, se ele tem alguma atividade, qual é o asa desse paciente, quantos METs tem. O teste laboratório de rotina não deve ser feito somente porque o paciente é idoso. Tá? Às vezes a gente quer fazer várias coisas, digo um exemplo mesmo, nas ATQs, né? Nas artroplastia total de quadril. Às vezes o paciente tem algum grau de insuficiência cardíaca, mas não está sintomático e a gente já vai pedindo eco, né, ecocardio, e muitas vezes não tem por que a gente pedir nesse caso, por exemplo, a gente atrasa uma cirurgia que tem que ser de urgência. Então, os testes laboratoriais e de imagens têm que ser bem selecionados para cada paciente, né? Cirurgia de acordo com a cirurgia também. Não há evidência de que uma cirurgia, que uma anestesia seja mais segura do que a outra.
Mas eu, particularmente, vejo assim, quanto mais bloqueio a gente conseguir fazer e menos sedação e menos anestesia geral no idoso, eu acho melhor, tá? Mesmo não tendo evidência de uma cirurgia, de uma anestesia ser superior à outra. As drogas anestésicas tem esses logo aí, né? Start low e go slow. A gente começar fazendo lento e ir progredindo lento, né? Por quê? Por exemplo, o Propofol, ele tem a vasodilatação, inotropismo negativo, e no idoso ele vai ser muito mais sensível a essa droga e todas as outras drogas, né? A gente tem uma alteração farmacocinética e farmacodinâmica muito grande no idoso, que vai fazer diminuir todas as doses, praticamente, dos fármacos que a gente tem que usar uma dose inferior. Então, vamos começar lentinho, né? Até porque o volume nosso, a concentração plasmática, eleva super rápido, porque o volume plasmático está diminuído. Às vezes a gente faz e demora, e parece que a gente vai ter que fazer mais midazolam. E a gente faz mais e daqui a pouco está deprimindo bastante. Eu não uso praticamente midazolam no idoso, mas é um exemplo, um midazolam, um fentanil, a gente tem que esperar, porque o débito cardíaco é muito mais lento, então o equilíbrio vai acontecer muito mais lento dessa droga, até chegar no sítio efetor, então a gente tem que esperar um pouquinho. Um exemplo, eu acho que eu estou falando demais, eu tenho que dar uma acelerada aqui, não sei nem quanto tempo a gente está, mas um exemplo é nos pacientes oftalmológicos, né? Eu faço bastante anestesia para oftalmo, e o que acontece? Chega o idoso e como tem um fluxo, uma rotação muito grande, o oftalmo já quer que esteja, já está sedado, né? A gente faz, já quer que esteja sedado. Isso é uma coisa que a gente já tem que avisar para o colega, eu sempre converso, espera um pouquinho, já vai, tem calma, porque o paciente idoso não é fazer e já chegou lá no centro, né, no sítio efetor, demora um pouquinho, e a gente tem que cuidar muito para não pesar a mão, né? E também não tem que estar revertendo. Tinha um professor na residência que ele sempre falava que se a gente precisasse usar flumazenil ou naloxona é porque a gente errou na mão, né? Então, usar o mínimo possível disso, claro, se necessário usar, mas a gente fazer tudo com muita parcimônia, muito lento, né? Às vezes, devagar é melhor, né? Do que a gente fazer tudo muito rápido e a gente não ir sentindo, tendo esse feeling, principalmente no idoso, que a gente precisa muito. Bom, foco aqui. Então, Propofol, já falei, Tomidato também tem efeitos desinibidores, né? De mioclonias, tem um volume de distribuição um pouquinho menor e a sua dose também vai estar mais reduzida. Midazolam com um aumento na sensibilidade, aumento da duração, né? E um risco maior de depressão respiratória, não só com midazolam, como com todos os outros, praticamente. Benzodiazepínicos de longa duração, pode ter delírio, ketamina, usar pequenas doses, lembrar dessa liberação mais simpática que acontece com a ketamina, né? Então, usar doses pequenas, e a dexmedetomidina pode fazer uma sedação mais prolongada, pode ter bradicardia e hipotensão, tá? Mas sabendo dosar né, a mão na dexmedetomidina, ela é muito boa também, e é uma das poucas drogas que tem evidência aí, que tem alguns trabalhos falando que diminui o delírio pós-op. Anestésicos inalatórios, todos têm uma ação inotrópica negativa, né, porque eles têm o bloqueio dos canais de cálcio e voltagem dependente. Temos o Sevo aí sendo um dos melhores dele, o Alotano o pior, é o que mais inotrópico negativo. A CAN, ela tem uma queda de 6% por década após os 20 anos, então lá para os 90 anos, ela vai estar tão reduzida, chega a 30% em relação a um paciente de 40 anos, tá? Temos a atrofia cerebral e alteração de neurotransmissores, que vai também ajudar a ter essa queda, é isso que influencia a diminuição da CAN. Opioides também devem ser reduzidos a dose, 50%. A morfina, né, vai ter um volume de distribuição um pouco menor, tem potencial de acúmulo, né, morfina 6-glucuronídeo, 3-glucuronídeo também, e a meperidina, também uma droga que deve ser evitada de ser usada, eu uso mais assim, se tiver um tremor, né, no pós-operatório, uma dose pequena, mas é uma dose também associada a delírio. Relaxantes musculares. Os relaxantes musculares, a gente sabe que tem uma perda muscular o paciente idoso, porém, ele tem uma atrofia da junção neuromuscular, e isso vai estimular o aumento de receptores extrajuncionais. Então, ele não aumenta a sensibilidade a relaxantes musculares, tá? Tem alguns livros, realmente, que eu encontrei uma outra versão dizendo que aumenta a sensibilidade, como no Mânica, mas lendo no Miller e em vários outros aí, que não aumenta a sensibilidade.
tem um retardo do início de ação, né, de 35%, que a gente pode usar um pouquinho de efedrina, que diminui essa latência, mas esse retardo também é devido a toda a farmacocinética, farmacodinâmica diferenciada do idoso. O cisatracúrio e o atracúrio, a eliminação de Hoffmann, ela não está alterada pelo envelhecimento, né? A pseudocolinesterase, ela está diminuída, e sempre que possível, há uma monitorização do bloqueio neuromuscular. Lembrar que esses pacientes, pode ser pequenininho ali, o residual, o bloqueio neuromuscular residual, mas eles dependem tanto de uma força muscular para respirar, de um estímulo, né? Que qualquer coisinha mais que a gente deixar de bloqueio residual pode fazer uma apneia lá na RPA, e sempre é bom estar seguro que foi bem desbloqueado. Anestesia neuroaxial, a gente vai ter uma degeneração também da coluna, né, com calcificação do ligamento interespinhoso e o flavo, um estreitamento do forame intervertebral, redução da flexibilidade, às vezes é difícil até para a gente posicionar o paciente, porque ele tem uma baita cifose, a palpação é difícil, né, eu acredito que todo mundo já passou por isso, para fazer um bloqueio num paciente assim, redução da flexibilidade, maior permeabilidade da dura, isso é bem importante, quando a gente faz aquele anestésico na peridural, a gente tem que saber que também ele passa, ele vai chegar no líquor também, é uma quantidade pequena, mas tem permeabilidade, e no idoso isso é muito menor, né? Tá aparecendo uma coisa verde aqui, deixa eu ver, na minha tela, tá tudo bem aí, gente? Deixa eu admitir aqui a Tainá. Oi, Amanda. Tá me ouvindo? Oi, tá tudo certo. Tudo certo? Tem que acelerar aqui? Como é que tá o tempo? Não, tudo certo, não precisa se preocupar, não. Tá. A maior permeabilidade da dura, como está falando, e o menor volume do líquor, né? Então, tende a fazer bloqueios mais altos, né? Numa raquianestesia. Menor espaço epidural também, a gente faz mais diluído, digo, mais diluída o nosso volume que a gente vai fazer epidural, e também em alíquotas, né? Eu costumo fazer de pouco e colocando um catéter, porque eu vou sentindo. A extensão tem de ser maior do anestésico local, né? Menor diâmetro das fibras e número de fibras mielinizadas também vai estar diminuída, por isso que eles tendem a ser mais sensíveis. Nos bloqueios periféricos também, né? A gente tem uma aproximação ali dos nódulos, por isso que tem de ser mais lento a condução elétrica, e eles são mais sensíveis a esses bloqueios também periféricos. E sempre cuidar a hipotensão, né? Hipotensão com vasopressor. Mas eu digo que não é isso que a gente tem que ter medo de fazer peridural, tá, gente? Eu sou um adepto aí da peridural. Esses dias eu tava aí no plantão, vi que a Amanda também fez uma vesícula. Eu até tava falando, nossa, que bom, porque eu acho maravilhoso usar a peridural, e às vezes, muitas vezes eu não vejo, né? O pessoal às vezes até me contava fazer com uma vesícula, peridural, e quando eu consigo, até por vídeo eu faço. Eu acho que não tem um bloqueio mais efetivo do que a gente conseguir fazer uma peridural. Claro que existem outros, mas um bloqueio simpático melhor. E nesses pacientes, eu não quero um bloqueio simpático, mas a gente vai fazendo lento, a gente vai sentindo. E nesses pacientes, eu tenho estudos até que eu estava olhando para fazer essa aula, que fala que diminui 20% a pressão arterial sistólica quando a gente faz um bloqueio pela peridural, e isso vai melhorar a contração do ventrículo, e vai melhorar essa dinâmica, o ciclo cardíaco, né, melhorando diminuindo a pressão arterial sistólica, e a ejeção ventricular vai ficar melhor. Então, assim, vale a pena fazer, os pacientes têm, né, esse aumento também do sistema nervoso autônomo simpático, vale bastante a pena fazer, mas tem que ser bem cuidadoso, né, doses pequenas, lento, tudo bem devagar, a gente consegue um bom efeito. Os cuidados pós-operatório, então, controle da dor pós-operatória, né? Esses pacientes, só porque eles têm uma lentificação aí da condução elétrica e tem uma perda neuronal, não quer dizer que eles não tenham dor também no pós-operatório. E ter dor no pós-operatório para o idoso pode ter efeitos muito drásticos, né? O principal deles aí que eu falo é o delírio, mas tem várias outras coisas, o tempo de permanência aumenta, a morbidade aumenta, as complicações pulmonares, né? A analgesia pode ser um bloqueio periférico, pode ser um acetaminofeno, alguma coisa, a gente fazer um multimodal, né? A analgesia peridural, se for fazer por PCA, né, não é muito recomendado a gente deixar contínuo, e sim por bolos. No idoso, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho dessas disfunções cognitivas no pós-operatório. Existe
Essas disfunções elas podem ser transitórias ou definitivas, podem ser imediatas ou podem ser tardias. Tá? A disfunção cognitiva imediata é o nosso delírio, que a gente conhece, o delírio pós-operatório imediato, aquele estado confusional agudo. Mas existe outras duas que eu não vou comentar muito, mas a disfunção cognitiva tardia, aquela que vai acontecer no pós-operatório tardio, que ela dura até 6 meses. É uma deficiência que está mais ligada à perda da memória, vai ter mais alterações naqueles testes de memória. Tem uma incidência de 5% e ela não tem associação com esse delírio agudo. A disfunção cognitiva permanente é mais aqueles pacientes que já têm uma doença cerebrovascular. Às vezes não é nem perceptível, mas tem vários, se a gente for ver a tomo, tem vários infartos lacunares, né? Ou só numa região. Essa disfunção cognitiva permanente pode ser global, pode ser localizada, e normalmente os pacientes já têm alguma doença. E está relacionado à hipotensão que acontece no transoperatório. Tem uma incidência de 2%. No delírio pós-operatório, então, que eu vou falar, é do imediato, né? Acontece o quê? Tem um déficit de atenção, uma desorientação do paciente, ele tem alteração da percepção, da memória. O que mais altera é os testes de atenção, se a gente for fazer nesses pacientes, tá? Tem um estado de consciência bastante flutuante, eles podem ter alucinação e podem ter confusão ou os dois juntos, por isso que existem 3 tipos, de alucinação, confusão e alucinação, confusão. Dura mais ou menos uma semana e acontece logo após a cirurgia. Coloquei assim essa fratura aqui do lado, né? Porque a gente tem muito relacionado com a cirurgia ortopédica, né? Muito relacionado isso, o delírio pós-operatório e as cirurgias cardíacas também. O estado agudo de confusão tem uma agitação de 1 a 3 dias após a cirurgia, né? Pode durar uma semana. A incidência é de 15,7%. Independe do tipo de anestesia. A dexmedetomidina parece ser aí um fármaco que ajuda na prevenção. E 15 varia, olha só quanto que é alta essa incidência, né, nos pacientes com fratura de quadril, de 15 a 60%. Então varia bastante. E nas cirurgias cardíacas também, né, devido a toda aquela circulação extracorpórea, né, tem uma função também do triptofano, que ele é o precursor da serotonina e vai estar diminuído nesses pacientes cardíacos, então tende a fazer mais delírio também. E acontece mais em homens. Isso é muito importante porque aumenta a mortalidade em 5 anos. Pacientes que têm delírio pós-op têm uma chance, né, de morrer muito maior do que os que não têm, né? Os fatores de risco são hipotensão perioperatória, desidratação, hipoxemia, hipercapnia, alguns desarranjo metabólico agudo, uremia, sepse, dor, desorientação, depressão. Os pacientes que já são etilistas, né, estão na abstinência. Quando a gente usa drogas anticolinérgicas, o paciente já tem uma diminuição da acetilcolina, a gente vai lá e usa uma droga anticolinérgica, né? Uma coisa que eu vejo bastante, não sei aí no servidor, mas em alguns outros plantões eu acompanho bastante usarem Buscopan durante cirurgias, por exemplo, vai tirar um duplo J, por exemplo, e tá lá fazendo Buscopan. A gente tem que cuidar bastante dessas drogas que a gente faz anticolinérgicas, porque daqui a pouco a gente está desencadeando, né, um problema tão simples por estar usando anticolinérgicos, antihistamínicos, a cimetidina, né? O midazolam também. Acredito que aquelas doses bem pequenininhas de midazolam não vai ser uma interferência tão grande, mas quanto menos a gente puder usar, né, evitar, melhor. O tratamento é com haloperidol, pode ser com cloropromazina também, pode ser usado risperidona e quetiapina. A prevenção não farmacológica é aquela de manutenção do ciclo sono e vigília, né? A gente entregar para o paciente o óculos dele, ver como é que está a prótese, não deixar o paciente com sede, deixar perto de uma janela, falar que horas são. Costumo orientar o paciente quando ele acorda, é tal hora, o senhor está na sala de recuperação, ver onde está o óculos, né? Molhar a boca do paciente. Eu acho que isso são detalhes que fazem a diferença, né? E que a gente pode contribuir também. Então, as medicações a serem evitadas, os benzodiazepínicos, a meperidina, né, que deveria estar, eu digo que deveria sair ali do
da nossa caixinha, né, de medicações disponíveis. Só quando for muito necessário a gente pede. Os anticolinérgicos, escopolamina, atropina, por exemplo, a gente vai fazer uma descolarização, né, e usa atropina. Às vezes a gente precisa até usar uma dose maior no idoso de atropina. Antihistamínico, cimetidina, clorfeniramina, prometazina, né? E não usar prometazina também no delírio. Às vezes a gente vê que está agitando, né? E prescrever uma prometazina, não é bem por aí, a gente vai estar piorando. Bem, e para terminar, vou falar sobre a síndrome de fragilidade, que é uma síndrome nova aí que está aparecendo, que é uma síndrome clínica, que tem uma perda funcional global da reserva fisiológica, né? Que vai deixar o paciente mais vulnerável durante e após um período de estresse. Isso tem a ver, parece ter a ver com uma doença inflamatória crônica que acontece no paciente, em alguns pacientes idosos, não são em todos, e uma desregulação endócrina, tá? O que é mais característico dessa síndrome? Perda de peso, fadiga e fraqueza. Bem, além disso, redução na mobilidade, são pacientes que têm mais fraqueza muscular que os outros, uma perda muscular mais significativa, baixa tolerância ao exercício, até a fazer as coisas dentro de casa, um desequilíbrio, a desnutrição, tá? E o que é importante a gente saber identificar esses pacientes é que ela é preditora de incapacidade, de hospitalização e de morte também, né? Bem, o diagnóstico, existe vários instrumentos para fazer diagnóstico de síndrome de fragilidade. Um dos mais comuns é o da fragilidade fenotípica e os outros são déficit de ações, né? São vários itens que a gente contabiliza, existe aplicativo para fazer isso, é bastante coisa que envolve, mas eu acho mais que a síndrome de fragilidade a gente mais identifica conversando com o paciente do que vai lá fazer todo, contabilizar bem se vai ter síndrome de fragilidade ou não. De qualquer forma, eu coloquei a fragilidade fenotípica aqui, que envolve 5 fatores: perda de peso no último ano, baixa atividade física, exaustão, diminuição da velocidade da marcha e fraqueza, principalmente na força de apreensão palmar no dinamômetro. Aí, quando tem 3 itens desses ou mais, é um paciente considerado frágil, né? 1 ou 2 está no pré-frágil, e um paciente robusto, né? Que não quer dizer que seja robusto, mas que não tem essa síndrome de fragilidade, é quando não tem nenhum desses itens aí que eu citei. Bom, a bibliografia basicamente divide as bases de ensino da anestesiologia do SBA, do Miller e do Mânica. Tá bom? Nem eu consultado uns artigos aí mais, mas foi pinceladas. E para terminar, quero deixar essa frase que eu acho que é bem legal. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Obrigada.